Imaginem a cena, é aquele domingo decisivo, né? O dia da prova. Os candidatos estão ali sentados na frente do caderno de questões, o ar-condicionado da sala está gelado, mas, nossa, o suor já escorre na testa. Uhum. A pressão é gigante nessa hora. Exato. O relógio está ali correndo, e aí os futuros policiais se deparam com a seguinte assertiva. Olha só. O CONTRAN é o órgão máximo executivo responsável por emitir a Carteira Nacional de Habilitação e organizar o Renovan. Nossa, essa dói só de ouvir. Né? A pessoa no nervosismo lê rápido. Pensa, bom, o CONTRAN é o Conselho Nacional, eles mandam em tudo, faz todo sentido. E marca a questão como certa. Marca como certa. E na hora da correção, percebe que acabou de ver a aprovação, tipo, escorregar pelos dedos. E tudo deu errado porque assumiram que as pessoas que criam as leis são as mesmas que executam as leis. Isso é fatal. Pois é. Hoje, na nossa imersão profunda, nós vamos dissecar a anatomia do Sistema Nacional de Trânsito para mostrar exatamente onde o poder de fato reside. Com certeza. Mostrar como essa engrenagem gira na prática e, principalmente, onde estão escondidos os maiores pontos cegos dessa estrutura. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Essa introdução que você fez ilustra um erro fatal, mas que é extremamente comum, sabe? O motivo de estarmos fazendo essa análise profunda no capítulo 2 do Código de Trânsito Brasileiro é justamente entender o mecanismo por trás do texto. Porque não é só ler a lei, né? Não, de jeito nenhum. O Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, é uma máquina muito complexa. E o que derruba os candidatos não é a falta de estudo em si, é a falta de compreensão de como essas peças interagem. Eles decoram as siglas e esquecem o resto. Uhum. As bancas examinadoras sabem perfeitamente que a maioria tenta apenas decorar siglas. Então eles não perguntam a sigla, eles trocam os verbos. A pegadinha clássica. Exatamente, eles testam se quem está prestando concurso entende a diferença clara entre quem assina o papel lá no escritório e quem está na rodovia de fato parando o caminhão. E é por isso que não vamos apenas ler artigos aqui. Nós vamos mapear a vida útil de uma regra de trânsito. Isso. Mas, antes de falarmos sobre quem dá a multa ou quem assina a carteira, a gente precisa dar um passo atrás. O artigo 5º diz que o SNT é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Certo, a estrutura macro. Mas o que essa máquina gigantesca realmente se propõe a fazer? Qual é a finalidade de existir um SNT, afinal? Bom, a lei traz uma lista extensa de finalidades, né? E a mecânica real funciona como uma linha de montagem mesmo. O SNT existe para exercer atividades de planejamento, administração, normatização. Que é a parte burocrática inicial ali. Isso. E vai além. Tem pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e a reciclagem de condutores. É muita coisa. E não para por aí, tá? Envolve também educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e, claro, a aplicação de penalidades. É gigante. E o candidato precisa saber isso na ponta da língua. Precisa, mas o ponto crítico aqui é entender que essas palavras não foram jogadas ao acaso pelo legislador. Elas representam a cronologia exata da vida no asfalto. Eu gosto de pensar nisso como o ciclo de vida de uma regra, sabe? Como assim? Se a gente for tentar visualizar isso, primeiro uma ideia nasce. Alguém senta no escritório, faz a pesquisa e o planejamento e cria a normatização. Né? Perfeito. É o nascimento da regra. Depois, o sistema precisa colocar carros e pessoas na rua, então entra a fase do registro do veículo e da formação do condutor. A lógica é bem por aí, é bem linear, na verdade. E aí, E quando esse motorista habilitado e esse carro licenciado finalmente vão para a rua, a dinâmica muda completamente. Entram as fases operacionais, né? A engenharia viária que construiu a estrada, a educação, o policiamento e a fiscalização propriamente dita. que é onde a vida real acontece. Exato. E se houver uma quebra da regra que foi estabelecida lá no início do ciclo, passamos para a última fase: o julgamento de infrações e recursos e a aplicação das penalidades. Nossa, faz muito mais sentido quando a gente não tenta apenas engolir uma lista de
15 palavras soltas. Fica bem mais visual para quem nos ouve, né? Total. Mas bom, se essa é a máquina, o ciclo de vida, quem é aqui aperta os botões. Porque é aqui que a coisa costuma ficar nebulosa para quem lê a lei seca pela primeira vez. A tal da estrutura hierárquica. O artigo 7º desmembra o sistema. E é aí que a confusão começa. Eu costumo usar uma analogia do mundo corporativo para visualizar isso com os alunos. A gente pode pensar no SNT como uma grande corporação multinacional. Eu acho uma estrutura organizacional paralela muito útil, viu? O SNT é dividido por esferas de governo, ou seja, União, Estados e municípios, e também por função. Certo. E na nossa corporação hipotética, o primeiro grande grupo são os órgãos normativos, coordenadores e consultivos. Então, esse grupo seria o nosso conselho de administração. Aqueles executivos de terno que ficam lá na sede. Adoro essa comparação. Eles pensam no futuro da empresa, ditam as regras globais, escrevem as resoluções, mas eles não descem para o chão de fábrica, né? Não sujam as mãos de graxa. Eles não multam ninguém na rua, exato. A separação é exatamente essa. Esse conselho de administração tem ramificações. No topo, representando a União, a gente tem o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. O chefão das regras. Isso. Eles ditam as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. É o órgão máximo normativo. Descendo para as filiais, digamos assim, nos estados, temos o CETRAN, os Conselhos Estaduais. E no DF? No Distrito Federal, a gente tem o CONTRANDIF. A função primária de todos eles, lembra, é normativa e consultiva. Eles criam um manual de regras da empresa. Entendi. Certo. O Conselho de Administração fez um manual. Mas uma empresa não sobrevive só de conselho dando palpite, né? Alguém tem que fazer a operação administrativa funcionar, cadastrar os clientes, emitir os crachás. Com certeza. Quem é a diretoria executiva do trânsito nessa nossa corporação? Aí entram os órgãos executivos de trânsito. Na esfera federal, o CEO da papelada é o Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito. Ele é o órgão máximo executivo. E nos estados? Nos estados a gente tem os famosos DETRANs. E também a figura do órgão executivo municipal. A função deles é a burocracia pesada mesmo. Cadastro, emissão de CNH, organização de bancos de dados. Mas espera aí. Eu vejo muitos candidatos confundindo os executivos de trânsito com a turma que cuida da estrada física. E a lei faz uma distinção muito forte sobre os executivos rodoviários, né? Sim, é uma separação crucial que despenca em prova. Se o Senatran e o Detran são a diretoria que cuida do cadastro, quem são os rodoviários na nossa corporação? Os órgãos executivos rodoviários seriam os nossos gerentes de infraestrutura e instalações. Enquanto o órgão de trânsito cuida do motorista e do papel, da CNH, o órgão rodoviário cuida do cimento, do asfalto, da placa de sinalização. Ah, entendi. Na União, esse papel é do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Nos estados, são os DER, Departamentos de Estradas de Rodagem. O foco deles é a via física, sabe? Planejamento estrutural, fiscalização de peso e dimensão de carga que pode destruir o asfalto, a engenharia. Legal. E fechando a corporação, a gente tem os gerentes regionais de segurança, a nossa força de campo. Exatamente. Nas rodovias federais, a nossa gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Nos estados, a Polícia Militar. E se houver alguma reclamação de cliente? Aí temos o setor de recursos humanos e compliance para julgar as defesas em primeira instância, que são as JARE. Sensacional essa divisão. Mas ouvindo tudo isso, eu me pergunto como a banca ataca isso na prova. Porque conhecer a corporação é o primeiro passo. Mas o alvo principal de quem vai fazer a prova da PRF é, logicamente, a própria PRF. E é aí que eles aprofundam sem dó. O que a PRF efetivamente faz nas rodovias, segundo a estrutura atual da lei. Bom, o artigo 20 define o núcleo de atuação da PRF. E o primeiro ponto é a realização do patrulhamento ostensivo com a finalidade principal de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União
e o de terceiros. E a parte de multas? Além disso, a PRF executa a fiscalização de trânsito, aplica penalidades de advertência por escrito e multa e efetua o levantamento de locais de sinistros de trânsito, que é o termo técnico atual para os acidentes. Certo. Mas me tira uma dúvida aqui, porque eu li algo sobre uma mudança na legislação que bagunçou a cabeça de muita gente que está estudando. Qual? Historicamente, nós temos aquela ideia muito fixa de que apenas o Detran, o órgão executivo estadual, tem o poder de suspender a carteira de motorista de alguém. Se eu for pego numa infração gravíssima numa BR, a PRF tem o poder de aplicar a suspensão do direito de dirigir, ou isso continua sendo monopólio do Detran? Olha só, essa é uma das armadilhas conceituais mais perigosas da atualidade nas provas, tá? Porque a lógica antiga já não se aplica totalmente. A Lei 14.071 de 2020 alterou essa dinâmica. Atenção aqui, pessoal! Hoje, a PRF aplica sim a penalidade de suspensão do direito de dirigir, Direto na via. sem precisar mandar o processo para o Detran primeiro, com uma condição essencial que quem nos ouve precisa gravar para não errar. A PRF aplica a suspensão quando essa penalidade for prevista de forma específica para a infração cometida. Como funciona a mecânica disso na prática? Imagina um motorista sendo flagrado por um policial rodoviário federal, disputando racha na rodovia ou dirigindo sob forte influência de álcool. A própria lei já prevê, lá no artigo daquela infração específica, que a suspensão é a penalidade automática. Ah, tá. E aí? Nesses casos fechados, a PRF aplica a suspensão. E o que acontece depois? O órgão da PRF deve comunicar a aplicação dessa penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Que é o Senatran que a gente falou. Isso, o Senatran. Fascinante, então o Senatran age como aquele hub central, o grande servidor da empresa que recebe informação da filial lá na rua e espalha para o resto do sistema. Exatamente. O Senatran, sendo o órgão executivo máximo, é quem coloca a mão na massa dos dados. O artigo 19 estabelece que o Senatran organiza e mantém os grandes sistemas nacionais, os famosos Rs. Ok, vamos desmistificar esses Rs, porque não adianta só os candidatos decorarem um monte de sigla que começa com R. Se o patrulheiro da PRF aplica multa lá no Rio Grande do Sul em um caminhoneiro que tem a carteira da Bahia, como que os sistemas se conversam? Essa é a função do RENAINF, o Registro Nacional de Infrações de Trânsito. É um mecanismo que garante que a multa cruze as fronteiras estaduais. Se a infração for local, ela vai para o sistema do Estado. Se envolver estados diferentes, o Senatran entra com o RENAINF para integrar tudo isso. Que maravilha de rede! Sim, e o Senatran também mantém o RENASH, que centraliza as informações de habilitação, o RENAVAN, que é a identidade dos veículos, o RENAESH, para as estatísticas de sinistros, e o RNPC, o Registro Nacional Positivo de Condutores. Basicamente, o Senatran organiza a rede nervosa de todo o sistema de trânsito. Isso clareia muito a diferença operacional. Então, o Senatran é o arquiteto do banco de dados. O CONTRAN, por outro lado, bem, o CONTRAN não opera sistema nenhum, certo? Certo. Zero operação de sistema, o CONTRAN fica focado no planejamento estratégico. O artigo 12 diz que ele estabelece as normas e cria as câmaras temáticas, que são grupos de especialistas para dar embasamento técnico às decisões. O CONTRAN não processa multas, não emite carteiras e não organiza o RENAVAN. E aí que a legislação desafia o senso comum e onde a prova pega o candidato desatento de jeito. Despenca em prova isso. Cursos de todo mundo do topo da montanha. Exato. Vamos explorar os pontos cegos agora. Se um motorista recorre de uma multa e perde em todas as instâncias estaduais, esse recurso sobe para o CONTRAN julgar, já que ele é o topo da pirâmide? Então, Essa já foi a realidade, mas não é mais. A mesma lei de 2020 que mencionamos agora há pouco revogou o inciso 12 do artigo 12. Portanto, o CONTRAN não aprecia mais recursos interpostos contra decisões de instâncias inferiores. Sério? Sério, o CONTRAN saiu totalmente do negócio de julgar recursos. Contudo, nas alternativas das provas é muito comum a banca colocar a afirmação:
Compete ao CONTRAN julgar recursos em última instância. E muita gente ainda cai. Cai demais, acreditando na lógica da pirâmide hierárquica. É o tipo de detalhe que separa quem domina a mecânica de quem apenas leu a lei por cima. Mas tem outra confusão de nomenclatura que me chama a atenção, entre a força tática da PRF e a da Polícia Militar. A lei usa palavras diferentes para elas, não usa? Usa. E a distinção é muito rigorosa na lei seca. Quando o artigo 20 fala da Polícia Rodoviária Federal, a legislação usa o termo patrulhamento ostensivo. Patrulhamento. Isso. E quando o artigo 23 fala das polícias militares, lá no âmbito dos estados, a legislação exige o policiamento ostensivo. E faz alguma diferença na prática da prova? Quer dizer, se eu marcar que a PRF faz policiamento ostensivo, a banca considera errado? Totalmente errado para os critérios de avaliação da prova. Patrulhamento tem uma conotação de mobilidade em extensões rodoviárias longas, que é a natureza das vias federais. Faz sentido. Policiamento está muito mais atrelado ao ambiente viário urbano e estadual. A banca constrói alternativas longas dizendo que a PRF realiza policiamento ostensivo e os candidatos marcam como correto porque soa bem. Parece a mesma coisa. Mas não é. Não. É preciso fixar na memória. PRF e patrulhamento são inseparáveis na leitura fria da lei. Boa. Então a PRF faz o patrulhamento, aplica a multa e às vezes até suspende a carteira na via. Mas e se o cidadão achar que a PRF errou na autuação e quiser recorrer? A nossa corporação precisa acionar o RH. Como funciona o mecanismo de defesa? As famosas JARE e o CETRAN. Bom, o sistema de recursos no SNT funciona em instâncias bem definidas, tá? Em primeira instância, quem analisa a defesa é sempre a JARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Cada órgão autuador tem a sua própria JARE. Tá. Se o cidadão foi multado pelo DETRAN e a JARE do DETRAN negou o recurso dele, ele tem o direito de ir para a segunda instância. E nesse caso estadual que você citou, vai para quem? Vai para o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. É o caminho natural. JARE estadual, depois CETRAN estadual. O grande problema estrutural e o ponto de maior confusão nas provas surge quando a infração não é do Estado, mas da União. Como no caso da própria PRF? Exatamente. Claro, porque se a PRF é um órgão federal, não faria sentido lógico nenhum um recurso contra a PRF ir parar num conselho estadual, o CETRAN, para ser julgado. Um Estado não pode ser a instância revisora de uma força federal, né? Isso, fere a hierarquia. Para onde vai o recurso da PRF, então? A mecânica processual para órgãos da União é uma exceção detalhadíssima lá no artigo 289. Prestem muita atenção aqui. Bora. Se a penalidade foi imposta por um órgão federal, como a PRF, e o cidadão perdeu na JARE, o recurso de segunda instância vai para um colegiado especial. Um colegiado especial. Isso. E esse colegiado é formado pelo coordenador-geral da JARE, pelo presidente da junta que julgou a infração original e por mais um presidente de junta. É um mecanismo totalmente interno, sabe? Criado justamente para manter o julgamento na esfera federal, sem precisar jogar esse pepino para o CETRAN. Olha, isso é engenharia jurídica pura. Entender o porquê do recurso não ir para o CETRAN torna a memorização quase automática. Exato, você não decora, você entende a lógica. Mas eu quero trazer um ponto de atrito agora. Uma situação real na rodovia que levanta muitas sobrancelhas e que com certeza vai estar na prova de quem nos ouve. Manda. Você está na sua viatura, rodovia federal, território natural da PRF. De repente, você passa por um radar fixo instalado pelo DENIT. E pior, o DENIT envia uma multa por excesso de velocidade para sua casa. A famosa briga de jurisdição. Pois é. Espera um pouco. O DENIT não era o nosso gerente de instalações, o órgão executivo rodoviário que cuida do asfalto? Desde quando o departamento que tapa buracos e fiscaliza peso de caminhão pode multar por velocidade na jurisdição da PRF? Isso é legal? Essa é possivelmente
a questão mais avançada sobre competências que pode surgir na prova da PRF, pois ela sai da pura leitura do artigo e entra no entendimento dos tribunais, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Nossa, então isso é quente. Muito. Durante anos houve uma verdadeira batalha sobre isso. O argumento era exatamente o seu. A PRS afirmava que a fiscalização de trânsito genérica, como o excesso de velocidade na rodovia federal, era competência exclusiva dela. E o DENIT só deveria cuidar de infrações de infraestrutura, tipo excesso de peso, dimensões. E o que o STJ decidiu? Como eles resolveram esse conflito de competência? O STJ analisou a mecânica da coisa e decidiu que o DENIT tem sim competência para aplicar multas por excesso de velocidade. Mentira. E qual foi a justificativa? A justificativa do tribunal é que a velocidade excessiva dos veículos impacta diretamente na conservação da malha rodoviária e na segurança da infraestrutura que o DENIT tem o dever legal de manter. Portanto, o entendimento pacificado hoje é que o DENIT, como órgão rodoviário da União, possui poder de polícia de trânsito em caráter não exclusivo. Ah, peguei. Caráter não exclusivo. Isso significa que a PRF não perdeu seu poder, apenas passou a dividir essa fiscalização específica com o DENIT. Precisamente. A PRF continua sendo a força principal do patrulhamento ostensivo. Mas o DENIT age na fiscalização de velocidade, através de equipamentos eletrônicos para proteger a integridade da rodovia. Entendi. Então, olha a pegadinha. Se, numa prova alternativa, afirmar que apenas a Polícia Rodoviária Federal detém competência para autuar por excesso de velocidade em rodovias federais, a questão está falsa. O examinador adora usar as palavras apenas, exclusivamente ou somente para isolar a PRF e ignorar os órgãos rodoviários. Sensacional essa explicação. Quando a gente puxa o fio do porquê o STJ tomou essa decisão, baseada lá no desgaste do asfalto pela velocidade, o conceito se solidifica na cabeça. Fica muito mais fácil de gravar. Bom, é muita informação, mas eu sinto que a corporação está totalmente mapeada agora. Vamos fazer nossa amarração final, então, passando pelos departamentos para não restar nenhuma dúvida para os futuros policiais. Perfeito. Vamos revisar. O Sistema Nacional de Trânsito é essa imensa engrenagem, esse ciclo de vida que vai do planejamento à penalidade. Na nossa corporação, os cérebros pensantes, que fazem as normas, mas não operam sistemas, são o CONTRAN e o CETRAN. Eles são o nosso conselho de administração. Exato. Os normativos. A nossa diretoria executiva de trânsito, que cuida do papel, da burocracia pesada e mantém os grandes servidores de dados como o Renavan e o Renainf, é o Senatran, na União, e os Detrans nos estados. Perfeito. Os executivos. A turma da engenharia, que cuida do cimento, do asfalto e que, como vimos, pode até colocar radar de velocidade para proteger a via segundo o STJ, são os órgãos executivos rodoviários, DENIT e DER. E, finalmente, na linha de frente operacional, os responsáveis pelo patrulhamento ostensivo e fiscalização direta nas rodovias federais, com o poder atualizado de suspender carteiras quando a infração determinar, a nossa Polícia Rodoviária Federal. Um mapeamento simplesmente perfeito. O que separa os candidatos que assumem o cargo daqueles que ficam pelo caminho é, fundamentalmente, a capacidade de não misturar esses departamentos na hora da atenção. O examinador não vai testar a sua capacidade de leitura, ele vai testar a sua atenção operacional. É a malícia de prova, né? Total. A recomendação prática final para quem nos ouve é: encarem a leitura da lei seca dos artigos 5º ao 25 do CTB, não como um texto literário, mas como um manual de operações dessa máquina. Entendam, de fato, quem aprova, quem arquiva, quem patrulha e quem julga. E essa é a nossa provocação final para o pessoal que nos escuta e que segue focado na preparação. Da próxima vez que vocês revisarem as competências do SNT, não tentem apenas absorver o que está escrito passivamente. Não mesmo. Ajam como examinador. Olhem para o artigo que diz que a PRF faz patrulhamento e perguntem: e se a prova disser policiamento? Olhem para a JARE e perguntem: e se a prova disser que o recurso contra a PRF vai para o CETRAN?
é virar o jogo contra a banca. Ao transformar o estudo em um exercício de antecipação do ataque, a lei seca deixa de ser um obstáculo chato e se torna a ferramenta mais letal de vocês para a aprovação. Muito obrigado por acompanharem nossa análise profunda até aqui. Estudem com estratégia, leiam a lei seca todos os dias e não desanimem. Sigam firmes na disciplina, revisem sempre e até a próxima missão.